Muito bem, então vamos lá, vamos para o nosso encontro de hoje. Depois desse jogaço aí, Copa do Mundo bombando, todo mundo assistindo. Mesma dinâmica, tá, pessoal? A ideia é a gente discutir um caso clínico de forma objetiva. Hoje quero mostrar para vocês, separei um caso bastante desafiador para a gente trocar ideia aqui. Como eu já disse nos outros encontros, por favor, me interrompam aí a qualquer momento. Isso aqui não é uma aula, né? Isso aqui é uma troca de ideias sobre casos clínicos. Falei isso em outras oportunidades, eu vou repetir, né? Caso vocês tenham algum caso de vocês que queiram discutir, por favor, me chamem no WhatsApp, no pessoal, e a gente inclui aqui esse caso para a gente, enfim, discutir, planejar, mexer no CleanCheck, o que for necessário. Tá bom? O caso que eu separei para vocês, para a gente discutir hoje, é um caso muito desafiador de um paciente em crescimento. Casos de paciente em crescimento são sempre desafiadores, né, porque às vezes envolvem alguns problemas funcionais que precisam ser abordados, e a gente, de forma consciente, né, como ortodontista, ortopedista funcional que sou, sempre falo isso nos meus cursos, que se há um problema funcional envolvido, é preciso tratar com ortopedia funcional, né? Esse paciente, ele tem várias nuances aí que dificultaram o caso, o andamento do caso. A primeira e a principal delas é que ele não mora aqui no Brasil, então isso foi muito desafiador. A segunda situação é que o paciente não é colaborador, é um menino, bom, eu não posso cravar, mas com todos os sinais aí em algum momento eu cheguei a achar até que ele fosse autista, mas sinais claros aí de TDAH, e o pai é médico, e muito consciente, muito participativo, até demais, na situação do filho. Então, enfim, ele usou pouquíssimo, inclusive mais para o final do tratamento, ele falou comigo que falasse com a Invisalign que ele é um case especial, porque ele usou o aparelho praticamente só para dormir nos 2 primeiros setups. Então, foi muito difícil conduzir esse caso, mas vocês vão ver que ficou bem legal. Deixa eu compartilhar a foto com vocês, o caso com vocês aqui, para eu começar a falar de algumas coisas em relação ao caso, especificamente. Esse daqui. Gente, por favor, só sinalizem para mim se entrou. Abriu. Tem. Ok. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do caso de hoje, do Marcos, meu xará. O Marcos chegou para o tratamento com... Eu não sei se já tinha feito 12, ele é de 2011. Eu não sei se ele já tinha 12 anos, ou se não tinha completado, estava para completar 12 anos, acho que ele é de novembro, se não me engano. Se não 12, próximo de completar 12 anos, e ele é paciente, ele chegou até mim porque ele é paciente de uma profissional que acompanha ele há muitos anos, né, e aí a primeira reunião, o primeiro contato que nós tivemos foi virtual, né, ele tinha até uma documentação ortodôntica que ele já tinha feito previamente, em uma outra situação da vida, bem mais novinho. Mas quando ele chegou, ele tinha essa situação, o pai, né, achando muito ruim essa situação dos dentes dele muito para frente, e ele muito agitado, muito difícil até de fazer escaneamento é difícil, porque ele não para na cadeira, e aí isso foi muito desafiador no início, e o pai
me informou que lá onde ele mora nos Estados Unidos, eu não sei, não faço ideia, não me pergunte por quê, mas ele chegou a fazer uma consulta, uma ou mais de uma, não sei, e queriam operar ele com 9 para 10 anos de idade. Eu não faço ideia do que seja, não me pergunte, eu não sei responder o porquê disso, nem que tipo de cirurgia que seria, né, mas informaram para o pai que seria um caso cirúrgico, naquele momento, tinha que intervir, e aí ele ficou um pouco assustado. O pai é desses que pergunta assim, até qual a cerda da escova que ele tem que usar, enfim. E aí ele fez a reunião, o primeiro contato virtual, e aí nesse primeiro momento a gente até falava sobre essa questão funcional, né, eu vou mostrar para vocês aqui a situação dos dentes. Olha, veja como ele tinha ali uma projeção dos incisivos superiores, um overjet aí de mais de 7 milímetros, e ele com dificuldade de selar os lábios, enfim. E aí eu volto aqui daqui a pouquinho, mas veja que no primeiro momento eu até sugeri que talvez fosse necessária a disjunção nesse caso, mas que me estranhava a situação da cirurgia, né, proposta, mas é um caso que eu trouxe interessante, porque esses casos de paciente em crescimento, é interessante que às vezes a gente tem uma discussão, né? Ontem eu estava aqui com a turma 6, no nosso curso aqui de imersão, e eu até estava falando sobre isso, né? Tinha, hoje menos, mas ainda existe uma discussão muito grande de quem não faz ortopedia, de questionar em relação à possibilidade de fazer crescer, enfim, a gente sabe que não é possível, né? Que é possível só direcionar, mas o que eu quero trazer para vocês desse caso é que às vezes mais do que a proposta de tratamento, esse paciente precisava de uma intervenção, porque, bom, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é um paciente com um perfil pobre de mandíbula, né, com pouca expressão mandibular, um deficiente mandibular, mas é preciso um pouquinho mais, de um olhar um pouquinho mais aguçado para esse tipo de caso, porque às vezes a mandíbula, não é que ela não vai crescer, acontece que às vezes ela está travada, completamente travada na oclusão pela maxila, e esse crescimento fica restrito em função dessa sobreposição, né, da maxila na mandíbula. É um paciente extremamente horizontal, né, com crescimento bem baixo, né, de altura facial anterior-inferior. Então vocês vão ver daqui a pouquinho na foto, mas ele tem essa pouca expressão mandibular, e aí esse perfil bem ruim, né, muito em função também, também já me ouviram falar aqui nas minhas aulas, né, todo paciente mandibular, deficiente mandibular, tem curva de espia acentuada, né, e esse paciente com uma mandíbula pequena, ele tinha ali uma curva de espia bastante acentuada, então ele estava crescendo bem horizontal, o que também era mais desafiador ainda, porque se a gente fosse pensar em ganho de altura, né, para esse paciente, a gente perderia ainda mais a expressão mandibular, porque essa mandíbula iria rodar para baixo, para trás, né? Então, esse caso foi muito desafiador, assim, pensar nele no começo, mas no primeiro momento, o que eu pensei, o que a gente planejou, foi só minimizar essa projeção dos incisivos, né, o risco de fratura desses dentes, e também para que ele melhorasse um pouquinho a estética e parasse de sofrer um pouquinho, né, com as críticas, com bullying e tudo mais. Então, avaliando a face, né, a gente tem aqui a ideia de seguir o protocolo que a gente está mostrando há tempos aqui no nosso encontro, que é o método Previs. A primeira coisa que a gente faz é avaliar a face desse paciente, né, e a gente vê que realmente ele tem ali uma inversão do lábio inferior, em função da projeção e da extrusão dos incisivos superiores. Ele interpunha o lábio, né, entre os dentes, então ele tinha dificuldade de colocar, de fechar, de selar os lábios. E se vocês observarem a fotografia, acho que eu coloquei uma foto por baixo, né, olhando por baixo, o overjet, mas os incisivos inferiores dele cravam lá no palato, né, tá até marcado o palato dele, tamanha a mordida profunda desse paciente.
né? Então, e esse era o desafio. Outra questão clínica que a gente observa, que bem desafiadora, é que ele perdeu muito cedo o molar descido, ali no quadrante 4, e aí não foi feito nenhum tipo de intervenção também para manter, né, um mantenedor de espaço, para segurar esses dentes, mantendo o espaço para o premolar. Então, vocês vão ver na radiografia que ele tem um premolar impactado, ó, né, o 46 perdeu a ancoragem, mesializou, e a gente tem um desvio também dos dentes anteriores e inferiores, todos para a direita do paciente. Veja ali o colapso que tem na região anterior, todos os dentes se inclinaram para a direita do paciente, então o espaço do premolar foi perdido, e aí precisava se recuperar o espaço para que esse premolar viesse, né? Então veja que não é apenas uma situação, não é uma situação simples, né? Existem várias coisas que precisam ser feitas. Um paciente com 12 anos, que também gera dúvida, né, em relação à tentativa do ganho de avanço mandibular nesse paciente, mas eu vou falar daqui a pouquinho por que não foi feito, por uma questão prática, simples e técnica, né, do sistema Invisalign, mas a gente precisava abrir o espaço ali para esse premolar, principalmente corrigir a dimensão vertical desse paciente e minimizar a projeção dos incisivos superiores. Veja na tela como os dentes estão praticamente na horizontal, né? Os dentes estão deitados para frente ali, né? E, em função da curva de Spee, da extrusão do incisivo inferior, veja como esse paciente tem um crescimento horizontal bem grande, é um paciente BRAC, então a curva de Spee se aprofundou ainda mais, e aí com o contato dos incisivos inferiores ali na palatina dos superiores, ele projetou os incisivos superiores, extruiu, vestibularizou, e aí tocou no lábio. Veja aqui como é que ele toca aqui no lábio inferior, e aí cria essa eversão do lábio inferior em função desse contato do incisivo superior. Ok? Bom, em termos de diagnóstico, quero abrir um pouquinho a palavra se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, para que a gente siga aqui para a ideia do tratamento. Alguém quer perguntar alguma coisa? O único comentário é que esse caso é um pepino. Jesus amado. É um caso difícil. Foi bom até você comentar, eu não estou vendo, mas acho que foi a Isabela, né? Sim. Então, é bom você falar isso, Isabela, porque também, bom, a ideia aqui não é só mostrar o antes e depois do caso, né? A gente discutir as questões que relacionam-se com o tratamento em si, com a escolha, a opção de escolha de qual sistema que a gente vai usar, se vai de alinhador, se vai de ortopedia funcional, enfim, se vai com bracket, tudo isso pode, a forma de tratar, ela pode ser feita de várias formas. Mas pensando no alinhador, que é o nosso foco aqui, esse comentário que você fez é bastante interessante, porque quando a gente está diante de um caso bem difícil como esse, a primeira coisa que a gente tem que pensar e quebrar o paradigma de que nem sempre a gente tem que tratar o paciente com um set ou com 2 sets de alinhador. Tá? Nem sempre a gente vai ter que ter sucesso com o caso pensando em um clean check e mais um clean check. Eu falava ontem aqui na turma 6 sobre isso, né? Sobre a forma de cobrar, enfim, tudo isso se relaciona. Mas o que eu quero falar aqui é que certamente esse caso tem que ser pensado com 2, 3, às vezes até 4, como foi esse caso, planos de tratamento, tá? Nesse caso foram 4 porque o paciente não ajudou, tem a situação dele morar fora, né? Vocês vão ver aí que do primeiro para o segundo eu não troquei a Tatman pela inviabilidade dele de vir. Então, assim, mas casos complexos, a gente tem que pensar em vários setups, né? O estagiamento em um setup único, né? Não único, mas em cada setup, ele é importante. A gente tem que pensar nos movimentos cinéticos, pensar nos movimentos antagônicos, enfim, planejar o estagiamento, que é o coração do tratamento com alinhador, mas nesses casos complexos, além de pensar no estagiamento em cada clean check, em cada plano de tratamento, a gente tem que pensar em propostas de planos de tratamento separados para que a gente chegue no resultado final.
tá? Não adianta eu pensar num primeiro set de alinhadores com 70, 80 alinhadores, não vai dar certo. Tá? Então, qual é o objetivo para esse primeiro plano de tratamento? Né? O que eu falei para vocês. A ideia é, eu preciso ganhar a dimensão vertical, né? Que é desafiador, porque o paciente está com dentadura mista ainda, né? Então, eu precisava ganhar um pouco de dimensão vertical para esse paciente e minimizar essa projeção dos incisivos superiores. Mas eu quero chamar a atenção para essa fotografia de vista oclusal, né? Como que a gente tem que pensar também nos casos antero-posterior, principalmente na deficiência mandibular, a importância do transversal para liberar o crescimento mandibular. Tá? A gente tinha dois fatores aí que estavam travando o crescimento dessa mandíbula. O primeiro, e mais importante, é o vertical, né? É a sobremordida, mas tem um fator transversal importantíssimo nesse caso, que às vezes quando a gente faz apenas a expansão desse arco superior, a gente solta a mandíbula. E às vezes com o crescimento, com a paciência que a gente tem que ter para esperar, né, a ação, né, da genética do paciente, às vezes a gente destrava e essa mandíbula responde. Tá? Nem sempre a gente precisa, num primeiro momento, fazer ou pensar no avanço mandibular. Tá? Então, quando vocês estiverem diante de um problema de deficiência mandibular, olhem com carinho para o transversal e pensem, talvez, principalmente com o alinhador, pensem primeiro em expandir, liberar essa mandíbula aí e corrigir a curva de Spee, né, para tentar ganhar um pouquinho de dimensão vertical para ver se essa mandíbula solta. Tá bom? Realmente é um caso bem difícil, né, ainda mais por não estar de perto com esse paciente, mas foi o que eu disse para vocês. No primeiro momento eu sugeri que talvez fosse importante a disjunção, mas a inviabilidade do processo em si, né, da característica do paciente não morar aqui, não estar perto, e enfim, o pai não querer esse tipo de intervenção, então a gente pensou um pouquinho diferente para esse paciente. Vamos ver aqui, aplicando a nossa metodologia, né, seguindo os 5 passos do método Previs, que é infalível, na minha opinião, modesta opinião, porque foi eu que criei, né, mas se a gente analisar cada um desses 5 tópicos em todos os casos, a gente vai estar, com absoluta certeza, a gente vai estar amarrando todas as situações que precisam ser pensadas para o caso, antes de tomar a decisão de como a gente vai tratar o caso. Tá? Primeiro, padrão facial, depois nós vamos para a relação sagital, e aí eu estou falando de dente, estou falando de Engel, estou falando de classe. Depois a gente vai envolver os problemas verticais associados. No quarto tópico, os problemas transversais. E, por fim, a limitação biológica que, porventura, o caso tem. Tá? Quase todos eles têm. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse paciente é um padrão 2, né? Um paciente com perfil de padrão 2. Eu vou voltar a fotografia aqui para vocês, mas se vocês observarem, ele é uma classe 1, tá? Apesar dele estar em dentição mista, mas veja como o molar está em classe 1. Deixa eu tirar, tem uma barrinha da minha apresentação me atrapalhando. Ok, o lado esquerdo, eu estava na dúvida se o molar do lado esquerdo também estava em classe 1, mas sim, está. Então, a gente tem uma classificação clássica, né, de Engel ali, de classe 1, apesar da perda de ancoragem, né, do quadrante 4, o molar ali permanecia em classe 1. Por quê? Porque a gente tem uma atresia grande da maxila e uma rotação mesial-in muito grande do molar. Então, essa rotação leva a ponta de cúspide mais para mesial, e aí a gente observa essa relação de classe 1. Tá? Um detalhe importante, quando a gente, imagina que a gente fosse, bom, não seria nada demais se alguém pensasse aqui num tratamento funcional, um Bionato, por exemplo, né? Fazendo um ganho de altura, né? Fazendo a ativação do Bionato, corrigindo a curva de Spee, ganhando um pouquinho a dimensão vertical com extrusão dos dentes posteriores e inferiores, não seria nenhum tipo de absurdo, esse tipo de proposta. Fugiu o que eu ia falar aqui do Bionato. Sim, lembrei.
em casos de avanço mandibular, né, é bom lembrar que a gente não pode, não deve fazer. A literatura fala em até 7 milímetros de avanço, mas para quem já foi meu aluno, já me viu fazer o 7 com a mão, fazendo o 5, né? A gente não deve pensar em mais de 5 milímetros de avanço mandibular. E o que eu queria falar era em relação à classe. Se a proposta de tratamento, a ideia se fosse um avanço mandibular para esse paciente, não devemos nos preocupar com a relação de classe molar, ok? Não é importante nesse momento, porque o paciente ainda está em dentadura mista, certo? Então, essa relação de classe 1, para esse momento desse paciente, não é muito importante, ok? Ela está aqui. Travou aqui, gente, só um minuto. Ela está aqui porque a gente precisa diagnosticar nesse momento e pensar como lidar com isso, mesmo que não seja importante, a gente tem que pensar como é que a gente vai lidar com isso. O item 3 são os problemas verticais. Bom, não há dúvida, né, que esse paciente tem uma mordida profunda. Eu não coloquei a foto para vocês, depois eu posso tentar mais para o final pegar a foto que eu tirei com o Vergete, o tanto que o incisivo está machucando, o incisivo inferior, tocando no palato, está machucando o palato dele. Tamanha mordida profunda, né? E é um paciente de face curta. Também, como eu disse para vocês, isso aqui, na hora que a gente pensa em padrão 2, face curta, né, há um conflito. Concordam comigo? O item 1 e o item 3, eles se conflitam no tratamento, porque se eu preciso ganhar a dimensão vertical, eu vou ter uma rotação eu vou ter uma rotação horária mandibular, e isso vai contra aquilo que eu quero, que é o avanço, né, a expressão da mandíbula. Então, por isso que a gente tem que pensar nos 5 tópicos para que a gente decida o que a gente vai cuidar primeiro, caso um seja antagônico ao outro, né, como é o caso do 1 e do 3. Tá certo? Ele tem matresia, chega a quase ser necessária a adjunção, mas uma atresia bem considerável, e isso fez muita diferença na condução do caso dele. E eu considero como a maior limitação biológica desse paciente, além do selamento, péssimo para higienizar, um paciente que higieniza muito mal, né? E aí, para completar, lá nos Estados Unidos, eles não têm hábito de escovar o dente na hora do almoço. Então, assim, jogou o sapo na água, né? Porque o menino é ruim, né? Num ambiente que não pede esse tipo de hábito, então, assim, tudo que ele queria, e o desespero do dentista de conduzir um caso assim, né? Então, eu considerei como a limitação biológica, para esse caso, um crescimento mandibular, né? Que talvez pudesse limitar o sucesso desse caso aí. Muito bem. Seguindo em frente. Bom, vamos lá. Aqui, gente, vamos debater um pouquinho sobre isso também. Diagnóstico, isso aqui a gente não pode discordar. Então, há alguma discordância e não tem problema nenhum se houver, ok? O grupo é para isso mesmo, ok? Se tem alguma discordância em relação aos 5 tópicos do diagnóstico, alguém pensa diferente de mim? Não. Ou acrescentaria alguma coisa? Não. É isso, né? Acho que passa muito pelo que eu falei. Então, diagnóstico, a gente não pode pensar diferente, né? Se a gente pensar, nós vamos ter que discutir, vamos ter que chegar num acordo. Não necessariamente eu estou certo em tudo que eu coloquei aqui, mas teríamos que discutir para a gente chegar num acordo, porque o diagnóstico é um só, né? Agora, plano de tratamento, aqui tem várias maneiras formas diferentes de pensar e formas diferentes de tratar, e a grande riqueza desse grupo de estudo aqui é essa, né? Entrar pessoas com ideias diferentes e que talvez fizesse diferente do que eu fiz, para colocar a sua opinião, ok? Mesmo em relação ao padrão 2, eu penso que seria interessante fazer o avanço mandibular nesse paciente. Tá? O que me fez tomar a decisão, eu coloco aqui embaixo, para solucionar o problema do padrão 2,
o que eu chamo de efeito propulsor mandibular. Gente, esse termo é meu, tá? Isso não existe dentro do alinhador. Isso foi eu que criei, né? Uma vez, alguns alunos aí que me acompanham há mais tempo já sabem dessa história, mas eu fui questionado uma vez por um colega que dá aula comigo, dá aula no Cetro junto comigo, sobre os casos de propulsor mandibular. Ele ainda brincou, falou, vou te pegar, Marco, vou te apresentar um caso que você não trata com alinhador. Ele falou, como é que você trata o caso de propulsor mandibular? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero explicar o que eu fiz para esse paciente, tá? Aí eu devolvi a pergunta, falei, qual é a ação de um propulsor mandibular? Propulsor mandibular não tem ganho de crescimento esquelético, tá? Quando a gente, isso a literatura já comprova e na prática é exatamente o que acontece, a gente não tem pretensão de ganho esquelético da mandíbula. O que a gente tem é um efeito dento-alveolar, tá? Comprovado pela literatura. Então, se eu tenho um efeito dento-alveolar como objetivo, quando eu coloco um propulsor mandibular com brackets, eu trato com alinhador. Porque o efeito dento-alveolar eu consigo com alinhador. Tá? Então, basta pensar, o que eu quero do meu caso com um propulsor mandibular? Eu quero projetar os incisivos, que é a principal ação do propulsor mandibular, o principal efeito do propulsor mandibular é a projeção dos incisivos inferiores? Sim, então eu vou pensar no meu plano de tratamento virtual, projetando os incisivos. Eu tenho os efeitos do propulsor mandibular, se ele estiver encaixado no fio, eu tenho um efeito, vamos dizer, colateral, seria a intrusão do molar superior. Bom, esse eu posso escolher o alinhador. Ponto a favor do alinhador. Eu posso não querer o efeito de intrusão, o efeito colateral de intrusão do molar superior, que eu teria com o propulsor, certamente. No alinhador eu posso não querer. Eu posso optar por não fazer esse movimento com o molar superior. E nesse caso eu não quero, tá? Uma vez que o paciente tem mordida profunda. Então veja que eu vou pensando o caso exatamente com os efeitos que o propulsor mandibular vai trazer para a ortodontia fixa e vou planejar no meu clean check exatamente o que eu quero e vou tirar o que eu não quero. Tá? Por isso, a minha opção aqui para esse tratamento foi essa do efeito propulsor mandibular. Tá? Eu não pensei em distalizar em nenhum momento para corrigir classe 2 ou para corrigir overjet. A minha ideia era sempre jogar a mandíbula para frente. Então, já que eu não posso fazer, e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês por que eu não posso fazer o avanço mandibular para esse paciente, então eu vou optar pelo efeito dento-alveolar do propulsor mandibular, que é exatamente a projeção dos dentes anteriores e inferiores. Como o paciente está em classe 1, eu não vou me preocupar, porque ele ainda está em dentição mista, e porque para esse plano de tratamento, essa não é a minha preocupação, não seria o meu objetivo. Tá? Eu não me preocuparia, mesmo que ele estivesse em classe 2, eu não me preocuparia com a classe 2 nesse momento. Tá? A minha preocupação é com o vertical e o sagital, região anterior, neste primeiro plano de tratamento. Depois, no segundo, eu posso pensar em corrigir o anteroposterior. Até porque eu vou ter uma mudança do anteroposterior quando eu corrigir o vertical. Essa mandíbula vai rodar mais para baixo e para trás. Tá? Então, talvez sim, depois, num outro momento, pode até ser que eu precise de uma correção sagital na maxila. Tá? Mas nesse primeiro momento, não. Mas nesse caso da classe em dentição mista, eu realmente não me preocupo, tá? Com isso. Não me preocuparia por ser dentição mista e não me preocupo porque não vai ser motivo de planejamento nesse primeiro set de alinhadores. Para o vertical, gente, bom, se o paciente tem diagnosticado aqui por nós uma mordida profunda e uma face curta, então eu estou escolhendo, eu quero tratar esse paciente. Eu sempre pergunto para os meus alunos, e aí, vai tratar atrás ou na frente? Eu estou escolhendo que eu posso tratar atrás e na frente, tá? Porque o paciente é face curta, eu posso extruir os dentes posteriores. Eu vou ter um ganho na dimensão vertical e na face, na altura facial desse paciente. Se ele fosse dólico, eu não poderia extruir os dentes posteriores, mas nesse caso eu posso. Eu só tenho que lembrar que isso vai impactar no item 1 ali, na minha rotação
horária da mandíbula. Então, se eu tenho uma face curta, mordida profunda, eu vou extruir os dentes posteriores e inferiores, eu vou intruir os dentes anteriores e inferiores, e aí, nesse caso, quem está comigo há mais tempo vai me questionar: Marcos, você fala que você não intrui incisivo superior? Bom, nesse caso, eu não estou intruindo, eu estou devolvendo ele para o lugar que ele deveria estar, né, com intrusão, ok? Mas eu não intruiria caso esse incisivo não tivesse muito instruído, como ele está, tá bom? Eu estou intruindo para devolver a altura correta para esse dente. Se ele tivesse mordida profunda e o incisivo superior tivesse verticalmente bem posicionado, a minha opção seria só no arco inferior, tá? E eu explico isso porque eu não gosto de esconder os dentes superiores, isso envelhece o paciente. Então, minha opção é extruir posterior e inferior, intruir anterior e inferior e intruir os incisivos para colocá-los mais bem posicionados em relação à maxila, tanto no sagital quanto no vertical. E vou abusar da expansão, tá? Vocês vão ver que a expansão aqui, ela é muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem para o meu plano de tratamento? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo. Sintam-se à vontade, tá, gente? Estou falando muito sozinho aqui. Muito bem, então vamos lá, que a gente está curioso para ver o que eu pensei para esse Clean Check, né? Qual que foi a minha estratégia para o Clean Check 1? Expandir os dentes posteriores com o objetivo de liberar a mandíbula, tá? De liberar. Com a expansão dos dentes posteriores, eu teria um movimento sinérgico, como um movimento sinérgico, a retração ou a retroinclinação dos incisivos superiores, então isso também vai me ajudar a posicionar melhor os incisivos superiores. No arco inferior, a reversão ou a correção da curva de Spee, com a intrusão dos anteriores inferiores e com a extrusão dos posteriores inferiores. Chama atenção aqui embaixo para o que eu nomeei aqui como efeito propulsor mandibular, tá? A curva de Spee, toda vez que a gente for corrigir curva de Spee, o ideal é que a gente faça no Clean Check o que a gente conseguiria com um fio de curva reversa, tá? Então, o ideal é que a gente construa os incisivos projetando, intruindo o relativo na região anterior e extruindo o dente posterior. Bom, para esse caso, perfeito, é tudo que eu preciso. Então, veja que, apesar de ser um caso muito difícil, Isabela, ele tem um desenho de Clean Check muito favorável, você concorda comigo? Sim, muitos movimentos aí, acho que a maioria são sinérgicos, né? Exato, e isso traz a previsibilidade, essa palavrinha mágica aí que a gente ouve muito por aí, é nessa hora que a gente tem que avaliar a previsibilidade. Tá? A previsibilidade não é pela dificuldade. É claro, gente, o caso mais difícil, ele se torna menos previsível porque são movimentos mais desafiadores. Tá? Mas o que eu penso de previsibilidade é essa estratégia do Clean Check. Tá? Se eu desenho um Clean Check estrategicamente, como a Isabela disse aí, com todos os movimentos sinérgicos, favoráveis, né, numa construção perfeita, do jeito que eu preciso para tratar esse paciente, então, provavelmente, eu vou ter um resultado bem legal construindo esse plano de tratamento com essa estratégia aí. Ok? Então, vamos ver o Clean Check. Eu vou abrir aqui o Clean Check. Me digam, por favor, se para vocês ficou parado na apresentação ou se ele migrou para o Clean Check. Migrou, tá no Clean Check, tá carregando. Tá carregando? Ok, Sim. beleza. Muito bem. Vamos lá, deixa eu ocultar isso aqui. Nossa senhora, na hora que vem para cá fica pior, né, Isabela? Olha aqui. Putz. Eu sairia correndo. Aqui, isso aqui assusta mesmo. Né? O seu Vergete eu falei 7 milímetros, mas acho que chega uns 9 aqui, né? Tá bem grande. Um Vergete. Mas, ó, gente, pensa o tamanho da atresia dessa maxila, né? É muito atrésica. A gente pode ter um ganho muito grande aqui com a expansão. Veja numa vista oclusal, como ela tá bem triangular, ó. Tá? Então, assim, e outro ponto favorável aqui, meus alunos vão
vão falar agora para mim o que aumentaria também a previsibilidade. Gui, não sei se tem mais alguém aí da turma 6 que teve ontem comigo. Ontem nós falamos bastante sobre isso, né, sobre o transversal. O que aumenta muito a previsibilidade da expansão, nesse caso aí? Rotação do molar. A rotação mesial out dos primeiros molares, né? Vocês sabem que a minha solicitação para a empresa de expansão, sempre que possível, a gente pedir a rotação mesial out dos primeiros molares, né? A gente passando a nossa linha imaginária lá na cúspide disto vestibular e mesopalatina, teria que estar lá no caninho, né? Veja que ela está aqui entre os premolares desse lado aqui, do quadrante 1, e, sei lá, no segundo premolar aqui no quadrante 2. Né? Então, eu tenho aqui uma facilidade, que é solicitar essa expansão com a rotação mesial out, ó. Tá? E aí, sinergicamente, os dentes anteriores vêm para trás, né? Que vai me ajudar bastante na correção desse caso. No arco inferior, por ter um arco muito atrésico superior, eu tenho aqui a mandíbula totalmente constrita dentro da maxila, né? Ela está totalmente presa aqui. Lembrando que eu tenho o desafio de ganhar espaço aqui para o segundo premolar, né? Então, veja lá o que foi feito aqui. A extração desse molar descido, e aqui eu explico por que eu não posso, ou não optei por fazer o uso das Precision Wings, né? De fazer o avanço mandibular para esse paciente. Porque para que eu coloque a Precision Wings, eu tenho que ter dente na mesial do primeiro molar permanente. Seja ele o pré-molar permanente, seja ele o molar descido. Tá? Vocês viram na radiografia do paciente que eu já estava com esse molarzinho praticamente solto, né? Já não tinha nem raiz mais ali. Então, seria inteligente da minha parte pedir a extração desse dente, fazer a extração desse dente, antes de começar o tratamento. Né? Primeiro, para que eu pudesse movimentar os dentes da bateria anterior com mais facilidade. E segundo, porque esse dente vai esfoliar sei lá, no primeiro mês, no segundo mês. Tá? Então, necessariamente, eu tinha que pedir a extração desse dente aqui. Ok? Pedir a extração, não tenho o dente aqui, então eu tenho que fazer eu não posso fazer a colocação dos Precision Wings aqui. Ok? Eu tenho que fazer esse caso sem a wing. Então, foi pensado o efeito que eu falei para vocês do propulsor mandibular. Veja como é que eu faço a correção da curva de espinha inferior, extruindo o molar e projetando os dentes anteriores como um efeito do propulsor. Ok? Do lado esquerdo está mais fácil de visualizar. Eu tenho uma relação anterior-posterior melhor. Então, eu faço a extrusão. Deixa eu tirar o arco superior para vocês verem aqui. Eu faço a extrusão dos dentes posteriores e faço a projeção dos dentes anteriores e inferiores, como uma intrusão do curva reversa. Fazendo de forma lenta, né? O alinhador tem essa característica, os movimentos são lentos. Eu não tenho preocupação nenhuma com o periodonto aqui nessa região, ainda mais por ser um paciente jovem. Ok? Opção do atátima retangular para dar mais retenção. E aqui, observem que o pôntico, ele aparece um pouco mais para frente aqui, ó. Deixa eu ver qual alinhador que ele entra aqui. O pôntico do premolar, aqui, ó, ele entra aqui no 28, ó. Por quê, gente? Alguém pode sugerir por que eu só coloquei o pôntico a partir do 28º aqui? Tudo bem quando eu falo pôntico? Sim. O pôntico é quando eu não tenho o dente presente, e aí, pedindo o pôntico, o plástico vem aberto, no formato do dente ali. Tá? Eu não sei se vocês já me ouviram falar isso, mas toda vez que a gente tiver que verticalizar um molar, por exemplo, na perda do primeiro molar, o segundo mesializou, e eu preciso verticalizar. Né? O ideal é que o plástico venha fechado na mesial desses dentes. Tá? Ele fica mais duro, mais resistente. Então, eu ganho força para empurrar os dentes, nesse caso aqui, para frente,
No caso do molar, empurrar o molar para trás, caso eu fosse verticalizar. Tá? Então, toda vez que você fizer um movimento mesiodistal, para verticalizar um dente, ou nesse caso, para projetar, ou mesializar o caminho ali, peça sem o pôntico, porque o plástico fecha e tem mais força para empurrar esse caminho de distal para mesial. Então, ó, bastante projeção, bastante expansão, né? Veja o estagiamento, né? Como eu estou projetando aqui, ó. Por que eu não fiz a expansão dos dois lados ao mesmo tempo? Para que eu não perdesse a projeção dos incisivos. Se eu abrir o plástico no quadrante 3 e 4, para expandir, eu retroinclino os incisivos. Como eu não quero retroinclinar, veja que eu faço ali a expansão do quadrante 3, dos dentes descidos e do molar, e faço a projeção dos dentes anteriores. Depois é que eu trabalho o quadrante 4 aqui, ó. Tá? Com o canino e o molar. Ok? Esse é um estagiamento inteligente para esse caso. Bom, veja que finaliza aqui com bastante overjet, né? E a ideia era ganho de mordida profunda, né? Corrigir bastante. Olha aqui como é que esse incisivo está tocando lá no palato, ó. Então, para esse primeiro set aqui, 44 alinhadores, eu paro com o superior no 18 e sigo até o 44, no arco inferior, tá? Um número razoável, pouco mais de aproximadamente 1 ano de tratamento. Deixa eu voltar aqui para... Digam para mim se voltou para a aula, por favor. Voltou. Beleza. Uhum. E aí, Agora voltou. a gente chegou, está aparecendo a foto do paciente aí de perfil. Tá. Ok. Foi tirado pelo pai, na casa dele, então por isso que está desse jeito aí. Mas vejam que aqui o paciente já estava ali, ele estava ali com os atátimas, isso aí foi no final do primeiro set, e do primeiro set para o segundo não havia possibilidade dele vir. Então, a gente teve que manter os attachments que já estavam e pedir o segundo set de alinhadores com os attachments que já estavam aí, ok? Isso também foi um desafio aqui para esse segundo set de alinhadores. O premolar já estava ali, eu precisava extruir aquele premolar, imaginem vocês que eu vou ter que fazer um clean check extruindo o dente 44 sem attachment nenhum, né? Mágica. Mas olha como já melhora bem o perfil, né? A gente já tem uma melhora considerável ali da relação dos lábios, né? Principalmente por ter retirado os incisivos superiores de contato com o lábio inferior, e aí precisava ir para o refinamento. Então, veja lá, o espaço para o pré já está começando, para o segundo pré dos 45, já está um pouco melhor, mas ainda precisa aumentar, né? Eu já tenho um formato de arco bem melhor. Vejam a rotação dos molares, como é que já corrigiu, né? Eu já tenho uma mandíbula menos presa na maxila, e por isso ele também começa a responder no sentido antero-posterior, né? No sentido anterior, a mandíbula começa a aparecer, e aí a gente sai dessa situação inicial para essa segunda situação, final do 7-1, e vamos planejar o refinamento. A gente ainda tem uma mordida profunda bem considerável, a gente ainda tem um overjet bem considerável, a gente ainda pode chegar os incisivos superiores para trás, e eu ainda posso projetar mais os incisivos inferiores, tá? Então, o CleanCheck 2, ele vai ser muito parecido com o primeiro, tá? Muito parecido com o primeiro. Ele vai contemplar exatamente o que a gente pensou no primeiro set. Veja o formato de arco, como já está bem melhor, já tem os diastemas fechados ali por retroinclinação dos incisivos. Aí alguns detalhezinhos, né? O 33, por exemplo, ainda está um pouquinho rotacionado. Eu ainda tinha ali um molarzinho descido, 75, presente na boca. Então, a gente vai para o clean check de refinamento. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Beleza. Abriu aí, gente, o clean check? Sim. Abriu. Clean check 2, 26 pares de alinhador, eu ainda tenho
Veja que eu tenho os attachments do 7.1 ainda presente, porque não haveria possibilidade de troca desses attachments. Então, eu teria que planejar o 7.2 com o segundo set com esses attachments. Aí a mágica, né? Esse pré-molar subindo aí magicamente sem attachment nenhum. Claro, você está planejado, a chance disso dar certo é quase nenhuma, para não falar nenhuma, né? Esse dente não extrui sem attachment. Alinhador empurra, ele não puxa. Então, eu precisaria necessariamente de um attachment ali para que ele viesse para cima, tá? O que eu queria, projetando o dente para cima, mesmo que ele não vá, mesmo que ele não faça a extrusão, é deslocar o plástico mais para a oclusal, tá? Para a dimensão vertical e para liberar o espaço sem attachment nenhum para esse dente extruir. Porque se o plástico não estiver tocando no dente, mesmo que ele não consiga puxar, porque o alinhador não puxa, se ele desloca para cima, né, se ele deforma para cima, ele libera espaço para a extrusão do premolar, ok? Fiz um pouquinho de inclinação distal dos molares, né, do quadrante 4, e fiz a projeção dos dentes anteriores e inferiores, assim como eu fiz no primeiro, tá? Veja que agora eu já objetivando um overjet bem menor, ok? Agora eu já não tenho muita razão mais para não buscar o overjet que eu gostaria, tá? Do lado esquerdo permaneceu super bem, tá? Como já estava, ó, a ideia era manter, apenas ganhar a correção de mordida profunda com intrusão dos incisivos, mas pouco foi mexido desse lado esquerdo aqui. Ok. Volto para cá. Mostro para vocês. Por favor. Mostro para vocês o resultado. Olha o premolar lá, gente, que mágica. O bendito do premolar lá. Subiu. Nossa, ficou muito bom. Subiu sozinho. Muito bom. E sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Santa Polônia, que ajudou aí. Já tinha ali uma mordida profunda bem melhor, né? Já estava uma situação bem mais favorável. O lado esquerdo estava bem controladinho, né? O molar permanecia em classe 1, o molar do lado direito permanecia em classe 1. Agora eu ainda tenho ali uma relação de classe 2, do lado direito, do canino, mas eu posso jogar esse canino um pouquinho para trás, porque eu ainda tinha, na foto não está dando para ver, mas eu ainda tinha um pouquinho de overjet e tinha um pouquinho leve desvio de linha média ali. Então, eu podia jogar o premolar para frente, o canino para frente, os incisivos inferiores para frente e um pouquinho do superior para trás. Mas aí eu já estava com o caso na minha mão, né? Já estava bem mais controlado. Bem mais bonito. Ó, nesse momento, o paciente fez na radiologia, tá, gente? Acredita, essa foto oclusal esticada, como vocês estão vendo aí, da radiologia. Eu não tenho esse afastador aí, não. A documentação foi feita na radiologia, quando ele veio para a gente fazer, aí sim, fazer o planejamento da troca dos attachments e tudo mais, né? Ele se propôs a vir. Aí foi extraído ali o molar descido do lado do quadrante 3, para que eu já tivesse uma situação um pouco mais definitiva, né? Para que eu já pudesse ali buscar o pré-molar quando eu precisasse. Já tem um perfil bem melhor, o paciente continua feio, porque ele é feio mesmo, mas eu já tenho uma situação bem melhor, né? A relação dos lábios já está boa, o queixo já está, a mandíbula já está se expressando melhor, né? Já tem uma situação bem melhor do que eu tinha no início ali. Comparando, ó, eu saio de uma face inicial como essa e já tem uma boa relação ali, à medida que o paciente vai crescendo e a mandíbula já não está presa mais dentro da maxila, né? Então, no final do primeiro refinamento, eu tinha essa face aí e tinha esse sorriso aqui. Já bem melhor, bem mais Ô, agradável. Marco, Pois não, quem está falando é comigo? Cecília. Isadora? É Cecília. Cecília, diga, Cecília. Deixa eu te perguntar. Você contou que ele morava nos Estados Unidos. Aí eu tenho uma dúvida. Ele conseguia escanear lá
e te mandar ou Isso, não? isso, sim. Ah, É, ele fez os escaneamentos todos lá, o pai dele conseguiu achar. Peraí, só um minuto, deixa eu beber uma água. tá. Para que não tivesse problema da dentista ou do dentista querer que transferisse o caso para lá, Uhum. o pai falou que estava lá temporariamente. Então, Ah, que ele estava fazendo um tratamento com o dentista no Brasil, se ele podia, se ela podia escanear, só escanear na IDS, na nossa IDS aqui, para que viesse direto para a gente. entendi. Então, não foi feito nenhum procedimento lá, a não ser o Certo. escaneamento. Entendi. É porque eu tô com um caso com uma amiga, ela vai para a França. Aí, caso eu Uhum. precisasse, tipo, refinar e tudo mais, ela teria que fazer um escaneamento lá, né? Você pode solicitar até em radiológica, né? Se Uhum, você conseguir contato com a radiológica, você manda o seu ID, o seu uhum, CEP, a radiológica que tem a Etero, isso aí a própria Invisalign ajuda nisso aí, eles indicam onde fazer. Né? certo. Mas assim, nos grupos também, tem muita gente, muito brasileiro espalhado pelo mundo inteiro, né? Então não é difícil Sim. achar uma pessoa que pode socorrer nesse momento, não. Fazer o escaneamento, você manda o número do ID, da senha, então, o Uhum. escaneamento já vai direto para a minha IDS aqui, para a nossa IDS aqui, entra direto, a gente segue o planejamento, tá? Então tá bom. Obrigada, Marco. Ok? E se for com outro sistema, aí mais fácil ainda, porque é só mandar o STL, né? Sim, Com o certo. STL você carrega em qualquer outro sistema, não tem restrição para carregar o STL, tá? Uhum. Beleza. Seguimos, veja lá como é que estava no início, final do primeiro set, e depois o final do refinamento. Mas ainda precisava arrumar espaço para aquele pré-molar e precisava ajeitar um pouquinho mais a relação do canino, enfim. Né? Mas eu já tinha um overjet bom, um overbite bom, já tinha uma face legal. E aí fomos para o clean check de refinamento 2, hein? Não perde a conta não, hein? Não perde a conta não. Fiz o primeiro, fiz um refinamento, vou fazer o clean check do segundo refinamento. Vou mostrar para vocês aqui. Aí, bem menos alinhador, né? No caso, o caso já estava mais bem desenhadinho, agora eu podia trocar os attachments, assim estava presente, então, graças a Deus, um attachment de extrusão aqui, para a gente extruir esse pré-molar para onde tem que ir, e eu preferi fazer o apoio aqui no canino em função do restinho da intrusão que eu precisava fazer aqui, tá? Então, eu optei pelo retangular aqui no canino. Quem me conhece sabe que eu gosto do bisel para cervical, tá? Eu não gosto do bisel ao contrário, fica mais fácil para o paciente tirar e fica mais contato do plástico, um contato mais íntimo do plástico com o dente aqui. Né? Quando eu tenho um ângulo muito vivo, eu tiro o plástico de contato com o dente aqui, ó. Então eu gosto do bisel sempre para cervical. Aqui em cima os attachments G8, de controle de raiz e expansão, attachments grandes, bastante retentivo. Então agora eu posso projetar um pouquinho mais. Veja, gente, que os planejamentos se repetem, tá? O objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é sempre o mesmo. Tá? Casos desafiadores, difíceis como esse, certamente eu vou precisar repetir em vários planejamentos a mesma coisa, tá? Veja que eu estou jogando para frente, eu fiz um pouquinho de distalização, de retração do canino superior ali, pouca coisa para ajudar a chegar em classe 1, para eu melhorar o overjet lá na frente, mas boa parte, de novo, projetando o canino aqui inferior para frente. Ok? Então, mais do mesmo. Aqui eu já podia travar, né, a relação dos dentes anteriores, posteriores e inferiores, já estavam bem posicionados. Fiz um pouquinho aqui de encaixe, rotação do molar lá superior, para eu chegar o canino um pouquinho mais para trás, o 23. E fiz a intrusão lá, precisava ainda ganhar um pouquinho mais de curva de espinha inferior, tá? Então, mesmo planejamento, não tem dúvida.
Volto aqui e mostro para vocês o resultado desse set. O paciente usou nada. Nada. Ele não usou nada. Ele estava usando só para dormir desde o início. Daí o pai falou que nesse terceiro jogo aí, né? Ele não usou nada. Ele usou muito mal. Muito mal mesmo. E aí, claro, sem paciente, caso fácil com paciente que não usa, já vai dar errado, imagina um caso difícil, né? Então, usou muito pouco, por isso que teve o quarto, tá? Já tinha um formato de arco 100% corrigido, já tinha quase tudo pronto, mas eu precisava ainda finalizar o restinho que faltava de extrusão desse premolar aqui e encaixe desse canino aqui. Ok? Esse pré-molar aí, quando abriu espaço, ele erupcionou naturalmente? Demorou muito? Sim, boa pergunta. Não, é rápido, é super rápido. Ele fica travado, né? Na hora que você abre o espaço, ele vem. Não precisa fazer nada, tá? E aí, por fim, mais 15. Veja lá que agora é só o pré, Isabela. Ó, só uma ajudinha agora, né? O que faltou, eu ajudo, ó. Nossa, ficou muito bom. Até aqui já estava muito... boca. É assim. Ficou muito bonito esse caso. Mas assim, a ideia, como eu falei, não é nem o antes e depois. É a gente pensar o porquê de vários clean checks, né? Por que caso tão difícil visualmente como esse dá certo, né? E às vezes casos simples não dão, né? Em função daquilo que a gente falou. Todos os movimentos são favoráveis de fazer, né? Então, isso é previsível, tá? E é isso que precisa ser visto. Então, ali faltava só um pouquinho da intercuspidação, e aí, surpreendentemente, a gente chegou... Deixa eu fechar um pouco de clean check aqui, gente. Então, de trem aberto aqui, peraí. Deixa eu voltar para a aula aqui. Então, ao final desse último plano de tratamento, a gente tem a fotografia final. O paciente já cresceu, ele permanece bem feio, mas agora com uma boa relação, né? Uma mandíbula solta, né? Ver que a mandíbula se expressa. Então, assim, não é brigar com a ortodontia, ortopedia, dizendo que você faz mandíbula crescer ou não faz crescer, não é isso. Sobre isso a gente jamais vai ter poder. Agora, o que você precisa é de um ambiente favorável para que a mandíbula cresça. E foi isso que a gente proporcionou. Estava tudo muito ruim para ela crescer, tanto no sentido anterior-posterior, quanto no sentido vertical, quanto no sentido sagital. Então, precisava expandir, precisava liberar essa mandíbula para ela se expressar. E aí tem que ter paciência, né? Deixar a coisa acontecer. Olha aí, gente, que perfeição. Olha que resultado. Nossa, Marcos, ficou sensacional, viu? Perfeito, né? Foi um caso, assim, extremamente bem pensado, com todos os desafios que o caso trazia. Ele foi muito bem pensado, sabe? Então, esse caso é legal de trazer, porque ele traz algumas discussões, né, para a gente. Veja na vista oclusal. Já tem todos os dentes bem posicionados, nenhum tipo de rotação para fazer, né? Tudo bem corrigido, rotação dos molares inferiores, curva de Spee, curva de Wilson, ó, olha que evolução, maravilhosa. E aí o caso crava no final, né? Deixa eu parar aqui, então. Gente, por favor, deixa eu voltar aqui para a aula, cadê vocês? Eu não estou vendo vocês. Parar o compartilhamento. Pessoal, então, o que eu tinha para hoje era esse caso. Queria que vocês, se tiverem dúvida,
do caso, alguma pergunta além das que já fizeram, enfim, querem falar sobre algum caso de vocês, querem compartilhar alguma informação, por favor, esse é o momento. Ô, Marco, quanto tempo que você demorou para chegar nisso aí? Boa pergunta, Lê. Foi bom também isso aí, né? Pensar no tempo é importante nesses casos difíceis, assim, né? Porque trocar alinhador por muito tempo é chato pra caramba. Você vai Ainda mais a perdendo, distância. você vai perdendo o paciente, é muito difícil. A Uhum. sorte é que eu peguei um neurótico, o pai dele é neurótico. Então, assim, foi fazendo o possível lá que ele conseguia para poder manter. Mas foram 3 anos de tratamento, tá? Ao todo. Entendi. Eu Entre, tenho in- avaliação. entre idas e vindas, né? Porque aí Idas e vindas. leva tempo para escanear, leva tempo para vir, leva tempo para colocar a tática. Então, assim, tempo de tratamento Ô, Marco, propriamente dito, com alinhador, eu não sei te falar. Foram ali 40, depois, né? Não sei se vocês contaram ali, mas quantos alinhadores deram? Não, Uns 70, 80, eu acho. eu acho Dentro dos que 4. quase 80. Uhum. Então, se a gente for, vamos colocar 90 para facilitar. Aí, ó, o Gui contou 99. 99, nossa senhora. Vamos colocar 90, né? 90, 3 por mês, dá quantos meses? Quantos meses dá isso aí, Gui? Nossa, 99 dividido por 30 dias, né? 30 meses, ó. 30 É. meses. Foram 3 anos de tratamento, tá? É. ô, Marco, 30 meses ativos e 3 anos ao todo. Oi. nesses 3 anos ele veio mais vezes no Brasil? 2 vezes. 2. Nossa, muito Além da primeira, da primeira, né? Para colocar os atátimos, mais 2. Entendi, 3, então. Uhum. 3 Uma ao vez todo. por ano. Sim. Isso. Ele não queria fazer nada lá, assim, não queria colocar tática, não queria fazer desgaste, não teve desgaste, né? Mas ele não queria fazer nada lá. Ele se dispôs a fazer só o escaneamento lá, o resto ele queria fazer aqui. Muito bom. Parabéns. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário, gente? Ô, Marco, eu vou fazer a avaliação de um paciente amanhã, na hora do almoço. Ele mora fora também, em outro país. Ele vem só uma vez ao ano aqui no Brasil. Ele vai voltar, eu acho que é Suíça. Ele vai voltar, ele não quer fazer lá, o Invisalign, porque ele não confia nos profissionais de lá. Ele optou ele por tá fazer certo. aqui. E ele me perguntou, eu não vi a boca, não sei nada ainda, só conversei com ele. E ele perguntou se tinha como fazer a distância. Eu falei que, inclusive, eu estava acompanhando um caso que eu fiz de uma amiga que está no Panamá, que ela veio 2 vezes, uma para instalar, né? Só que ele vai embora dia 14 de agosto. Eu vou avaliar ele amanhã. Você acha que dá tempo de eu entregar antes dele ir embora? Dá. Tem cheque que tá voltando com 15 minutos. Ah, não, então ótimo. Você escaneia, você consegue aprovar ele amanhã ou depois de amanhã. Eu vou pedir o escaneamento e a Escaneou, documentação. tirou as fotos, carrega no Flex, 15 minutos depois já está na sua frente, senta, mexe, aprova. E aí é contar com a sorte também, né? Porque esse tempo atrás aí a gente teve problema aí na vinda dos alinhadores, que demorou aí 2 meses de atraso. Nossa Senhora. Mas não está acontecendo, não. Né? Tá chegando rápido. Obrigada. 15, 20 dias. Então, assim, planeja, já escaneia, já tira as fotos, já joga na IDS, 15 minutos depois vai voltar, 1 hora depois vai voltar, você já senta, faz as modificações todas. Se precisar de mim, pode me chamar também, tô por aqui, tá? Tá bem, obrigada. Oi, gente, então é isso. A gente se vê daqui a 15 dias. Eu estava com uma dúvida em relação à data, né, se fazíamos na terça ou na quarta, e como eu amo os meus alunos, eles me sugeriram, Marco, por que você não faz um na terça e um na quarta? Né? E eu gostei da ideia, porque aí quem não pode na terça, pode na quarta, e quem não pode na quarta, pode na terça. Então nós vamos intercalar, ok? Nós vamos fazer de 15 em 15 dias, nós fizemos esse na quarta, porque ontem eu não podia, porque eu estava começando uma turma aqui, e então nós vamos fazer a turma do curso de imersão, né?
e fizemos hoje, o próximo nós vamos fazer na terça-feira, tá bom? Daqui a 2 semanas, na terça-feira, sempre às 20 horas, Combinado. ok? Convidem a Ok. todos aí que puderem, pode passar o contato do grupo, não tem problema nenhum, tá bom? Combinado. Oi? Pode Alguém passar perguntou? para pessoas de fora, sim? Pode, fica à vontade. Pode passar Tá. para qualquer pessoa, Tá bem. tá? Beijo para vocês, boa noite, vejo você daqui a 15 dias. Boa noite, obrigada. Tá, bom, Boa bom ver noite, vocês. Seu obrigada. caso ficou Tchau. sensacional. Valeu, obrigado. Valeu.